o temor do Senhor. A igreja ouviu? Temos que buscar ardentemente o temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que não vai deixar você pecar. É o temor do Senhor que vai trazer força para você continuar a caminhar. Se você se desviar do temor, a tua vida está perdida. Porque o temor te atrai a Deus. O temor te faz obedecer. O temor te coloca no lugar que Maria esteve, Maria, irmã de Lázaro, aos pés do Messias. É só o temor que faz isso com a gente. A gente ignora tudo que está no nosso redor e a gente só quer estar perto de Jesus. E o Espírito Santo tem incomodado. Filha, volta a falar do temor. Volta a falar que temos que lutar contra o pecado. Porque, irmão, o tempo é um tempo de esfriamento. E esse tempo prenuncia a volta do Senhor. A palavra de Deus diz que o amor de muitos tem se esfriado. E o amor, gente, não é essa analogia dos filmes e das novelas. A igreja entende? Amor está muito longe do que a indústria dos filmes e do entretenimento mostra para nós. Amor está conectado à verdade. A verdade é Jesus. Então, se você se esfria o amor, esfria o temor, esfria tudo, e você começa a fazer tudo naturalmente. Nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aqui. Nada a ver um pouquinho aqui, nada a ver um pouquinho ali. Quando você vê, você já está lá no fundo do abismo. Não tem mais como voltar. E o Senhor quer tirar pessoas do fundo do abismo essa noite. Amém? Ele quer fazer você entender, filha, amor não é essa coisa fictícia do entretenimento. Amor foi o que eu fiz lá na cruz por você. Aquilo é amor. Eu dobrei meu joelho e falei com o Pai: Pai, se possível, passa de mim, obrigada. Passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Qual é a vontade que você está obedecendo, irmão? Fala para você, não precisa falar para mim não. Fala com o teu eu interior. Qual é a vontade que você tem obedecido nos últimos dias? É a vontade de Deus ou são as tuas vontades? Ezequiel, ele está no exílio. E Ezequiel é tomado por Deus. Vamos lá, versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Quem é o homem? Não está com H maiúsculo, mas a gente entende que é um ser sobrenatural, tá? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água está correndo do trono agora. Está correndo a água do trono de Deus agora para nós. E a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora. Tem hora que Deus vai te convidar a ir para fora. Ó, filho, não dá para você ficar olhando de longe. Vai ver mais de perto. E Ezequiel foi convidado a sair da onde ele estava e ver mais de perto o que estava acontecendo. E ele me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía. Repita comigo: a água fluía. A água está fluindo. A água está fluindo. A água fluía do sul, do lado sul. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Para aqui, olha para mim.
O homem tinha uma... Como é que chama? Para medir? Não é cordel, mais simples, costureiras. Fita métrica, obrigada. O homem tinha uma fita métrica. E ele começou a medir. E eu quero falar o que pode te assustar. Mas foi o que o Espírito Santo de Deus me mandou te falar. Deus estará sempre te medindo. Cada passo que você dá, o Senhor está medindo. Entenda isso. Você, eu estou fazendo uma coisa aqui, eu acho que ninguém está vendo. Não, Deus está lá medindo. Tem um anjo específico para medir tudo que você está fazendo. Falei mesmo para você se assustar. Olha aqui. E ele tinha lá e uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Escuta de novo aqui, olha para mim. Aparentemente no tornozelo é raso. Tornozelo tranquilo, né? Quem tem medo de mar, quem tem medo de entrar no mar, fica, não, tá aqui, tá batendo no meu tornozelo, tá bom. Vou ficar com um baldinho molhando, já vi muito. Só que eu gosto de ir mais fundo. E o anjo media, 500 metros, tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Joelho já dá mais uma dificuldade, né, irmãos? Já não fica. Tem gente que no joelho já fica inseguro. Deus está falando, você está comigo. Não se sinta inseguro, você está seguro. Pode vir que eu estou do teu lado. E mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não podia, não conseguia, por a cintura, né? E levou-me pela água que já batia na cintura. Versículo 5. E mediu mais 500. E quando chega na cintura, vou parar aqui. Quando chega na cintura eu já fico assim, não sei se dá para ir mais longe, né? Aqui não, na cintura já dá para me mergulhar, já dá para me furar uma onda. Pastores gostam depois fica aqui no pescoço. Aí ele fica, não, tá raso. Tá raso. Eu não, aqui, né? Tô com a cabeça para fora, deixa até aqui, né? Mas vai chegar um momento, irmãos, que vai passar da cintura. Mas agora era um rio que eu não podia, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, repita aí, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Não dava mais para Ezequiel andar. Ezequiel sentiu que perdeu o apoio nos pés. E Deus está falando para mim e para você: eu sempre vou querer te levar mais fundo. Eu sempre vou querer te levar com mais profundidade. Glória a Deus, aleluia. E vai chegar o momento que você não vai mais andar, você vai ter que bater os braços e bater as pernas. Sabe, esse movimento de nadar, quem sabe nadar? Eu não sei, né? Mas eu não engano. O presbítero Adriano falou aqui que passou uma situação que ele lembrou que ele sabia boiar. Né, presbítero? Ele, não sabia nadar, mas eu sabia boiar. Mas Deus não quer que você boie, Deus quer que você nade. Sabe? Porque o movimento do nado, né, vai fazer você movimentar todo o seu corpo. E Deus vai estar fortalecendo várias áreas da tua vida. E vai estar trazendo mais segurança. Porque você vai estar vivenciando ali. E o Senhor, o anjo aqui, não abandonou Ezequiel em nenhum momento. Aí ele fala: olha, você vai agora a nado.
atravessar andando, e ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Deus quer te mostrar coisas. Mas para ele te mostrar coisas, você vai ter que seguir essas etapas aqui com ele. Vai começar uma coisa que você... coisa da minha cabeça. Não. Amanhã eu falo, se confirmar eu... Não. Vão ser nas pequenas coisas que Deus vai te levar para lugares mais profundos. Hoje começa com... vai lá e abraça fulano. Amanhã diz que eu estou com ele. E assim vai. Com Deus é assim. Ele vai te entregando na medida. Até onde ele vê que você está disponível a se aprofundar. Se quando chegou na cintura Ezequiel falasse, não, aqui eu não vou mais, igual eu faço com o pastor, né? Ele não ia chegar nesse ponto do nada, onde o anjo falou com ele: o que você está vendo? Deus quer se revelar para você de uma maneira tão palpável, de uma maneira tão, sabe, de você ver, de você sentir. Se chama experiência com Deus. Ezequiel estava vivendo uma experiência com Deus, algo inédito para ele. Ele já tinha visto várias coisas. Você não imagina. Se você já leu, você pode confirmar que trajetória difícil de Ezequiel. Muitos falam de Ezequiel, só lembram do vale dos ossos secos, mas não olha a história dele, a trajetória dele, o que ele abriu mão para poder chegar nesse nível. Você quer ver comigo? Abre aí. Capítulo 24, versículo 15 de Ezequiel. Enquanto você abre lá. Deus quer te sacudir nessa noite. Quer que você entenda a essência do Evangelho. O diácono Fabiano falou algo aqui sobre felicidade. E é isso. Deus não te chamou para ser feliz, não. Deus te chamou para você ser salvo. Jesus prometeu para você salvação e a vida eterna. É lá que não vai ter mais choro, não vai haver morte, não vai haver pranto. É lá, na eternidade. Aqui a gente vai ter aqueles momentos de alegria, tal, de escape, porque Deus ele sabe que a gente não é de ferro. E ele vai trazer consolo, porque o Espírito Santo é isso, é consolador, consola a dor. Aí aqui está Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. E veio a mim esta palavra do Senhor. Era de quem, irmãos? Do Senhor, não era do diabo, era do Senhor. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Deus está falando aqui com Ezequiel: vou levar essa companhia, vou tirar aquela que traz alegria para você. Não era o diabo que estava falando com ele, não, era Deus. Aí olha o que Deus fala mais: vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, não chore, nem derrame nenhuma lágrima. Você achou que ele chegou no rio sem ter que passar por algo forte? Ele não chegou lá no 47 de qualquer maneira. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. Forte, né, irmãos? Aí você quer ficar
está numa vida de vitória, de bênção. Não é assim. A caminhada, ela é árdua. Ezequiel abre mão do prazer dos olhos dele. E aqui eu trago para o nosso dia a dia. Qual é o prazer que pode estar te roubando do Senhor? Qual é o prazer que está tirando a tua atenção, tirando o teu olhar do Senhor, sabe? Sendo maior do que Deus na tua vida. Para Ezequiel, para Deus chegar no nível que era necessário com Ezequiel, Deus teve que tirar a esposa dele. E o que mais me impressionou enquanto eu via foi como Deus o privou de prantear, de sentir aquela dor, de sentir aquele momento. Porque hoje, com tudo que a gente está vivendo, o que a gente mais tem falado é vive o luto, chora mesmo. Não é verdade? Eu estou no luto de 5 meses, eu estou tentando ainda me levantar. Conversava com alguém ontem e falei assim, gente, até hoje, volta e meia eu sonho com a minha mãe, eu me pego pensando, será que aconteceu mesmo? É assim que a gente fica. Mas eu estou falando, eu sou o seu consolador. Olha para mim, eu quero te mostrar coisas. Eu não quero que o teu olhar fique no aqui, como o pastor falou. Vai vivendo com Deus. Tornozelo, joelho, quadril, inclinado. O Senhor está te chamando para nadar. Quer que você nade. Eu não sei nadar. Você vai aprender. Ele vai te ensinar. Porque você vai ter que chegar num lugar especial. Preste atenção. Vamos voltar lá para o 47. Verso 6, ele fala, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores. Ezequiel saiu lá do fundo, voltou para a margem e começou a observar o que estava em volta do rio. Sabe? O que estava entrelaçado ao rio. Barulho do carregador. Carregador do computador. Conecta aí. Então Deus te... É assim mesmo, gente. A gente tem que estar ligado com isso. Deus está falando com ele. Olha aqui. Olha a margem. Vi árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Araba, onde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. Irmãos, quando você chega no ponto que Deus quer que você chegue, você vai ser purificado. Você consegue entender isso? Deus, ele vai te conduzindo. O rio sempre acaba no mar. E a água salgada, ela é eu anotei aqui, gente, não são as palavras difíceis. Ela é antisséptica, ela é astringente e ela é conservante. Você entende o que Deus está fazendo com você nesse momento? O momento de dor vai te levar para a profundidade. E a profundidade vai te purificar. Vai te deixar acessível ao trono. Vai te deixar totalmente conectado com o Pai. Porque só quando a gente está limpo, purificado, o acesso fica liberado. É igual aquele cartãozinho que a gente cola assim no nosso, que a gente tem no nosso carro.
Você passa nos pedágios lá, o pedágio vai abrindo, assim, sabe? Depois vem a conta, lógico. Mas você não enfrenta a fila para pagar o pedágio. Você vai passando, portas vão se abrindo. A igreja está entendendo o que o Senhor está falando para você? A profundidade de mim, no tempo que você se purifica em mim, eu vou abrindo portas para você. Eu vou fazendo coisas na sua vida que você nem imagina. Quem já ouviu falar de mundo paralelo, universo paralelo? O mar é um mundo paralelo, é um universo paralelo, porque o fundo do mar é como se fosse a terra no fundo do mar. Outras criaturas, né, irmãos? Pena que não tem humanos, mas a vida ali é abundância. Hoje, até hoje, não se tem catalogado tudo que existe nas profundezas do mar. Vira e mexe, eles estão encontrando algum ser, algum peixe diferente que eles nunca tinham visto, porque vivem em águas muito profundas. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Vai ter coisa que Deus vai te revelar que ninguém vai saber, ninguém vai fazer ideia. Deixa o Espírito Santo te levar para o profundo. Deixa o Espírito Santo de Deus, se entrega. Fala assim, eu quero chegar lá no lugar onde eu vou ser saneado, no lugar onde eu vou ser purificado. Ezequiel contemplou as árvores na beira do rio, e ele foi informado que quando o rio chega no mar, a água é saneada. Verso 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e é saneada a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Quando você está no rio de Deus, olha para mim, quando você está no rio de Deus, as pessoas que estão à sua volta, elas são captadas também. Quando Deus te atrai, Ele não só olha para você, Ele olha para todo que Ele pode conquistar através de você. Toda a sua família, toda a sua parentela, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Irmão, você não tem noção do quanto Deus deposita em você. Você que está vendo esse rio, Ele vai trazendo vida por onde Ele passa. Glória a Deus. As árvores dão frutos. No rio tem peixes. E tudo é cercado de vida. Quando você está no rio de Deus, tudo à tua volta é cercado de vida. Tudo é alcançado de uma maneira sobrenatural. E hoje continua falando com ele aqui, ó. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Ei, olha aqui. Vai ter uns lugarzinhos que infelizmente não vão ser alcançados. São os charcos e os pântanos. Eles vão estar ali para você olhar para eles e não querer estar naquele lugar. Você tem que querer estar no lugar saneado, um lugar que vai te levar para o mar de Deus. Ezequiel pode contemplar tudo isso durante essa lição. Onde eu estou? Por onde passar o rio, mas ali, né? Aqui embaixo. Não serão saneados. O versículo: serão deixados para o sal. 13 não, 12, perdão. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão.
todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Pensa no valor que você tem para Deus. As tuas palavras vão servir de alimento para alguém. A tua vida vai servir de remédio para alguém. Deus, Ele quer te usar por inteiro. Deus, Ele não só te quer crente aqui dentro. Deus, Ele te quer crente lá fora. Aqui dentro você se enche, você se reúne, você adora, você aprende. Mas é lá que você é uma árvore. É lá fora que as pessoas que não conhecem a Cristo passam a conhecer através de você. Eu vivi uma experiência tão gostosa ontem. Estava num lugar, quando eu estou na casa dessa pessoa, ela sempre me fala assim: pastor, o que você quer ouvir? Eu vou botar aqui uma pregação para a gente ouvir. Ela já sabe até as pessoas que eu gosto de ouvir. Ela já sei. Você quer fulano, né, pastor? Você quer? Ela é essa mesmo. Pode botar essa daí. Ela pregou essa semana. Eu quero ouvir a pregação. E a gente fica naquela troca ali tão gostosa. De repente chegou outras pessoas para ela atender. E assim, aos olhos humanos, as pessoas precisavam de Jesus urgente, sabe? E eu comecei, estava no finalzinho da pregação, elas chegaram bem no finalzinho. Só que a pastora, ela começou a orar, ela começou a ministrar, ela não conseguia parar de ministrar, foram 3 horas de culto. Ah, se eu faço isso aqui, a gente que me bate. 3 horas de culto, ela começava a orar, ela não conseguia parar, Deus começava a revelar para ela ali coisas, e ela falando. E eu querendo que aquelas pessoas, sabe, usa ela para falar uma conversão. De repente, uma das jovens falou assim: quem é que está falando aí? Quem é essa que está falando aí? Deixa eu ver. E ela ficou curiosa para ver a cara da pessoa que estava falando. E ela olhou, falou assim: peraí, quando ela entrar na tela, eu vou te mostrar. Ela é essa aqui. Eu, nossa, ela é bonita, né? Ela é linda, cheia de Deus. Cheia de Deus. E ali, irmãos, eu vi aquela jovem, sabe, ela começou a prestar atenção na oração. Ela já procurou no Instagram o perfil da pastora. Eu falei: e aí, Jesus? Essa alma que o Senhor vai alcançar. Tenho certeza que o Senhor vai alcançar essa alma. Semente que você pode sem você saber, irmãos. Mas Deus faz dessa forma. Se eu estou naquele ambiente e falo assim: não vamos. Liga aí o entretenimento para me ver, bota um filme para me ver. Aonde eu vou, se eu puder ouvir a palavra, eu vou ouvir a palavra, irmãos. Eu vou estar na minha mente, na minha boca com um louvor. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que, fora da igreja, são seculares. Não demonstram que são cristãos. E Deus está te chamando nessa noite. Eu vou te levar para águas profundas. Você não vai ser só crente na igreja, você vai ser crente onde tem precisão de ser. Lá, para que eu possa curar através de você. Para que eu possa, através de você, alimentar. E levar para águas que vão sanear. Que vão purificar. Não é você que vai purificar ninguém. Não sou eu que vou purificar ninguém. É Ele que vai purificar. Porque quem conduziu Ezequiel foi o Senhor. O tempo todo foi o Senhor. Mas você é a estratégia de Deus. Você é a munição dos céus. Entende isso? Entende que você é a munição do Senhor nessa terra. E que Ele quer te usar. Que Ele quer trabalhar através da tua vida. Ter vitórias, ter conquistas é muito bom. Mas melhor ainda é ter tudo isso com o Senhor. Sabendo de onde está vindo. Ezequiel passou pelo que ele passou, porque ele sabia que estava preparado para ele. Por vários momentos,
Você pode dizer assim, lembra? Você pode falar, nossa, aqui já, se fosse eu já desisti de tudo. Não. Mas lá no capítulo 37, lá no vale, ele viu um exército se levantar através da palavra da boca do Senhor. Senhor, tu podes, tu sabes o que pode acontecer aqui. E Deus está dizendo para mim e para você pode estar no osso, mas eu posso transformar você. Posso reconectar os ossos e posso colocar os tendões, eu posso colocar a pele e posso fazer coisas tremendas através de você. Deus, Ele sempre vai saber como a gente está, irmãos. Não fica achando, não está me vendo. Deus sabe. Não, Deus sabe. Deus sabe de cada detalhe. Patrícia, Deus manda te falar. Profetiza na vida do Pedro Henrique. Deus te dá autoridade para você profetizar na vida dele. Amém? Bota a mão na cabeça dele e profetiza sobre ele. Meu filho é um filho de Deus. Meu filho é um servo do Senhor. Amém? Tá? Deus te dá essa autoridade. Não deixa nenhuma palavra contrária prevalecer.